pessoal, tudo bem? No vídeo anterior, nós começamos a falar sobre a mineração no Brasil. Falamos sobre a questão de como surgiu essa ideia de encontrar ouro, falamos também sobre a questão dos bandeirantes, que foram os primeiros a encontrar o metal precioso na região de Minas Gerais, e o que aconteceu depois que todo esse ouro foi descoberto. Nós vamos ver agora como se organizava a exploração do metal na região e o que o governo português fez para controlar justamente essa extração de um metal tão precioso. No vídeo anterior, eu citei para vocês que o ouro na região de Minas Gerais era chamado ouro de aluvião. É um ouro encontrado nas margens dos rios. E aí a apostila está mostrando para vocês como era feita essa exploração desse metal. Então, vamos ver com detalhes. A apostila diz, em primeiro lugar, que próximo às áreas de exploração havia postos de fiscalização. Eu cheguei a citar para vocês no vídeo passado. O governo português cobrava um imposto sobre todo o ouro extraído. Esse imposto era o quinto, que correspondia a 20% de todo o metal extraído. Então, para evitar que as pessoas contrabandeassem esse ouro, já próximo às minas existiam esses postos de fiscalização. A apostila fala um pouquinho nesse quadrinho aqui em cima, que também foi encontrado diamante nessa região. O distrito diamantino foi muito importante também, e a fiscalização sobre os diamantes, ela ainda era mais intensa do que sobre o ouro. A apostila trata aqui no canto direito também da questão do ouro que era encontrado nas rochas. Então, existia o ouro de aluvião na beira dos rios e o ouro das rochas. Era muito interessante para quem estava procurando esse ouro se encontrasse nas rochas, nos chamados veios de ouro, porque aí a quantidade do metal encontrado nas rochas era muito maior do que encontrado nos rios, porque como eu falei para vocês, o ouro de aluvião ele parecia um pozinho de tão fininho. Aqui no centro da imagem, a apostila diz que os mineradores chegavam a diminuir vazão dos rios, mudar curso dos rios para poder aproveitar melhor essa questão do ouro. E que os grandes mineradores tinham muitos escravos, eles montaram aí verdadeiras empresas de exploração para poder extrair esse ouro. E para tentar organizar a exploração desse ouro em Minas Gerais, o governo português dividiu a região em datas. Eram lotes de terras que eram dados, para diversas pessoas. Para você ter direito a uma data, a um lote de terra, era necessário ter no mínimo 12 escravos. Então percebam aí que o trabalho escravo também será fundamental para que a mineração se desenvolva. Esse ouro de aluvião, esse ouro aí das margens dos rios, como eu falei para vocês, ele era muito fininho. Então, para tirá-lo de lá, os escravos usavam as chamadas bateias, que eram uma espécie de peneiras, onde eles iam separando o ouro da areia e de outras coisas que eles encontravam. E para evitar que os escravos fugissem, os grandes mineradores contratavam feitores para fiscalizar esses escravizados na região. O governo português usou a região de Minas Gerais para tentar sair da crise econômica gerada pela crise da produção açucareira. Então, eram cobrados muitos impostos na região. O rigor do governo português era muito grande. O principal imposto, como eu falei para vocês, era o quinto. Então, 20%, um quinto de todo o ouro extraído tinha que ser pago para o governo português. Um outro imposto cobrado era a captação. Os donos de escravos maiores de 12 anos tinham que pagar uma determinada porcentagem referente a esse escravo. Então, quanto mais escravos você tivesse acima de 12 anos, mais você ia pagar esse imposto chamado captação. Então, assim, por um lado era bom ter muitos escravos, para o minerador, porque era mais gente para trabalhar para ele, mas, por outro lado, era mais imposto que ele tinha que pagar. Havia também um imposto chamado dízimo, que era 10% sobre tudo que era produzido na região, e aí não necessariamente ligado ao ouro. Então, manufaturas, alimentos, artesanatos, enfim, todos os outros produtos que não estavam ligados ao ouro também sofriam com esses impostos. A região do Tijuco, onde foram encontrados diamantes, tinha uma fiscalização ainda maior do que o restante da região de Minas Gerais.
A região foi praticamente cercada e um controle rigorosíssimo era feito das pessoas que entravam e saíam daquele lugar. Tanto é que em 1702, o governo português baixou um decreto dizendo que o Porto do Rio de Janeiro era o principal porto que ligava ali, né, a região de Minas Gerais. As mercadorias só poderiam entrar e sair pelos portos do Rio de Janeiro. Então, uma tentativa de controlar e tentar evitar o contrabando tanto de ouro como de diamantes. Mas aí, as pessoas não queriam pagar esse imposto, o quinto principalmente, porque 20% de todo o ouro que você extraía deveria ser pago para o governo. Então, as pessoas começaram a arrumar formas de sonegar impostos, ou seja, de não pagar os impostos. E uma das formas de esconder o ouro era através de imagens como essa. Na região de Minas Gerais, as pessoas eram muito religiosas, então era muito comum ter lojas que vendiam artigos religiosos, imagens, estátuas, e aí as pessoas começaram a contrabandear o ouro dentro dessas estátuas de santos. Eram santos feitos de madeira, ocos por dentro, conhecidos como santos do pau oco, onde as pessoas escondiam o ouro. Aí, lógico, isso não ia despertar tanta suspeita, porque você andando com uma imagem religiosa no meio da rua, muito provavelmente você não seria incomodado. Mas lógico que chegou um momento em que o governo descobriu. As pessoas escondiam ouro não só nas imagens dos santinhos do pau oco, mas escondiam nos dentes, nas unhas, nos cabelos dos escravos, em bolsos secretos de roupas, nas solas do sapato, nas ferraduras de cavalos. Então, as pessoas davam um jeitinho para não poder pagar esse imposto quinto. Que, aliás, as pessoas não gostavam desse imposto e começaram a chamá-lo de quinto dos infernos, porque elas não queriam pagar esse imposto. Então, assim, não quero pagar esse quinto dos infernos. E essa expressão acabou se popularizando na cultura brasileira. Para tentar diminuir o contrabando de ouro, em 1717, o governo português criou as casas de fundição. Para essas casas, o ouro em pó era levado, era derretido, transformado em barrinhas como essas, e aí o quinto já era retirado. Se você fosse pego a partir da criação das casas de fundição, andando com ouro em pó pela colônia, e você não desse uma justificativa, você poderia ser preso e aí o seu ouro seria tomado. Foi nessa época que a expressão quinto dos infernos acabou ganhando força entre a população de Minas Gerais. Porque com barrinhas você podia andar, com ouro em pó não podia mais não. E aí, lógico, as pessoas ficaram muito bravas, porque ficou muito mais difícil sonegar imposto, esconder o ouro, não pagar aquilo que as pessoas deviam pagar, e isso acabou gerando uma revolta. Em 1720, um grupo de mineradores liderados por Felipe dos Santos tomou o controle de Vila Rica e exigiu que as casas de fundição deixassem de existir. Essa revolta, chamada de Revolta de Felipe dos Santos, ou Revolta de Vila Rica, levou o governo a reagir com uma extrema violência e o seu líder, Felipe dos Santos, foi preso, foi enforcado, foi esquartejado e as partes do seu corpo foram expostas em Vila Rica para mostrar para as pessoas o que acontecia com quem se rebelava contra o governo português. A mineração trouxe mudanças importantes para o Brasil. Além da formação de cidades em torno de Minas Gerais, ali havia procura por diversos produtos, porque muitas pessoas que foram para lá, elas foram exclusivamente para se dedicar à mineração. E elas precisavam de roupas, remédios, alimentos, móveis, utensílios, enfim. E aí, pessoas de outras regiões do país foram para Minas Gerais para oferecer esses produtos para as pessoas, produtos esses que às vezes custavam muito caro, porque os comerciantes achavam que todo mundo tinha ouro em Minas Gerais, o que não era bem verdade, e algumas regiões do país se especializaram em fornecer produtos para Minas Gerais, uma série de produtos, sejam eles alimentícios ou não. A apostila mostra nesse mapa quais regiões do país forneciam produtos para Minas Gerais. Da região Nordeste, ia para Minas Gerais produtos derivados de açúcar, o próprio açúcar, e também rapadura e aguardente.
Da Bahia e da região do Rio São Francisco, produtos como sal, fumo, carne seca. De São Paulo, ia para Minas Gerais produtos como milho, feijão e marmelada. Marmelada é um doce feito de uma fruta chamada marmelo. Do Rio de Janeiro chegavam os produtos importados, especialmente de Portugal. Lembrem-se que o Brasil era colônia de Portugal, então só podia comercializar com a sua metrópole. Então, tecidos, vinhos, produtos manufaturados, muitos deles que Portugal comprava da Inglaterra e depois vinha aqui revender no Brasil. E da região sul do Brasil, iam para Minas Gerais mulas de transporte, o charque, que é um tipo de carne seca, salgada, e artigos de couro. Percebam aí as rotas que foram criadas no Brasil por conta dessas atividades. A mineração foi importante por ligar essas regiões no Brasil, que na época do açúcar nem eram assim tão conectadas. Lógico que não era uma comunicação tão rápida como nós temos hoje, mas percebam aí que de Porto Alegre até Minas Gerais, um caminho longo se abriu. E quem foi responsável pela abertura desses caminhos foram chamados tropeiros. Os tropeiros, então, eram pessoas que andavam em tropas, daí tropeiros, levando para a região de Minas Gerais todos esses produtos, né, de diversas regiões do Brasil. Esses tropeiros foram importantes não só para abrir esses caminhos, essas estradas, mas também pelo surgimento de algumas cidades, porque assim, as viagens eram longas, eram difíceis, era muito longe um lugar do outro, e eles iam parando pelo caminho à noite para dormir, paravam para almoçar, para jantar, enfim. E aí, ao longo desses caminhos que os tropeiros seguiam, foram sendo fundadas vilas que ofereciam alguns serviços para eles, como hospedaria, bares, enfim. E ao longo do tempo, essas vilas acabaram se transformando em cidades. No interior de São Paulo, tem algumas cidades que estão ligadas à história dos tropeiros, como, por exemplo, na região de Itu. Terminamos, então, esse segundo vídeo falando sobre algumas transformações trazidas pela mineração ao Brasil. No próximo vídeo, a gente continua a falar sobre essas transformações. Então, eu vejo vocês lá. Até mais!